Começando mais um episódio do nosso Cast VP. Júlio Sobral, estamos hoje onde? Estamos no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Olha só, VPcast sai do seu Vale do podcast do Paraíba Vale. e vem aqui para o Rio de Janeiro. Inclusive, essa também é uma novidade que a gente quer compartilhar aqui no canal, né, Júlio? Essa Sim. possibilidade de fazer aí um mix além do Vale, mas também nas Poder capitais. levar o que tem de melhor do Vale para fora do Vale e trazer o que tem de melhor fora do Vale para dentro do Vale. Isso. Então, esse intercâmbio aqui é um dos papéis, dos objetivos aqui da VP. Fique, então, sabendo dessa informação, para que se vocês tiverem dicas, indicação e falar, gente, vem em tal lugar, fazer tal conteúdo, a gente vai analisar e provavelmente a gente vai. Mas antes já começa ativando o sininho, Isso. se inscreva no YouTube, Deixa o seu like. deixe seu like, se inscreva no Instagram, @cast.vp e @revista_vp. Isso. Vocês já sabem, né? O lançamento da revista VP foi sucesso, distribuição Total. acontecendo. E se você não for da região do Vale do Paraíba e está curioso para saber o que tem na nossa revista, tudo que está acontecendo, os colunistas, acesse o site. www.revistavp.com.br. E lá Exato. você pode solicitar aonde adquirir o exemplar que é distribuído mensalmente, totalmente gratuitamente. Exato. E agora vamos falar da nossa convidada carioca. Ela é autora e mentora de Mulheres Fortes 40+. Criadora do conceito Acorda Querida, focado em despertar feminino, autonomia emocional e protagonismo da própria vida. Comunicadora influente no desenvolvimento pessoal feminino, já amei. Atua ajudando mulheres a romper padrões, abandonar fantasias irreais e assumir a responsabilidade pela própria felicidade. E tem novidade, porque ela vai lançar um projeto voltado à transformação do despertar emocional que ela vai contar aqui. Estamos recebendo hoje aqui no VPcast Beth Mendonça. Oi, que felicidade estar aqui com vocês, né? É muito bom poder falar de um assunto importante que é o desenvolvimento feminino, né? Exato. Hoje no mercado e na vida, porque a gente sai daquele velho padrão de cumprir padrões femininos, né, que são esperados, e a gente entra para falar de saúde, bem-estar e performance sem exaustão, porque a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, mas precisa curtir a vida enquanto é tempo. Sem dúvida. Então, esse é meu objetivo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Beth, em que momento que você viu esse seu próprio despertar? Em que momento da sua vida? E o que você fez para acordar para si mesma? Júlio, não é fácil, né? Nós mulheres, a gente já nasce com uma cartilha para ser cumprida. E aí, nessa descoberta da vida, eu preciso me casar, eu preciso, né, eu preciso empreender e tudo isso. Me casei. E aí, eu tinha dificuldades para ter filho, não sabia por quê. E nessa procura por entender por que eu não estava conseguindo ter filhos, o que eu descobri? Que eu tinha um câncer no colo do útero. Veio o primeiro despertar de uma mulher muito nova, de 23, 24 anos, né? Ali, que trabalhava muito, já era uma executiva de um banco americano, Citibank, então pauleira, trabalhando workaholic, e querendo, já adquirindo o primeiro imóvel, e era uma cobertura, e vamos pagar, e muito feliz, empolgada com a vida. E quando a gente vê, né, nessa ânsia de se cumprir uma cartilha, vem o primeiro despertar, né? Talvez do céu, não sei, mas que veio esse despertar e falou assim, será que você está pronta? Será que não é hora de parar e dosar mais as coisas? Então, o primeiro despertar foi com os meus 24, 25 anos, e depois o segundo despertar foi realmente a solicitação de um divórcio com 3 bebês. Uau! Né? Gêmeos, Miguel, Lucas, eu sou a mãe do Miguel, do Lucas e da Lulu, e não estava feliz num projeto que eu ainda não conseguia me ver. Era uma mulher que entregava muito, aparentemente, a família perfeita, e não me sentia feliz porque não tinha o retorno daquilo que entregava. E eu acho que a gente só é feliz quando a gente recebe o retorno daquilo que a gente entrega, de fidelidade, de amizade, de cumplicidade. E quando você não tem esse retorno, você vai se magoando, mas você ainda sente aquela necessidade de alguma forma eu estou errando. E às vezes a gente precisa entender que não é ali ou não é com aquele parceiro.
e que é hora de iniciar uma nova história. E aí, essa Elizabeth, que é a história de muitas mulheres, que foi percorrendo a vida, entendendo aonde errou, aonde não, aonde poderia melhorar, que hoje está aí mentorando mulheres pelo Brasil inteiro, falando de saúde, bem-estar e alta performance. Sim, é possível, mas sem você ser exausta. É uma corda para si mesma. Então, nesse momento que você teve o seu divórcio, no momento que delicado, estava com 3 bebês, né? É, pode-se dizer que foi o momento que você despertou aquela maior fantasia, ilusão como mulher, por exemplo. Sim. E como mãe, como profissional, qual foram outras que você fala muito sobre fantasia e ilusões? Qual foram as outras fantasias e ilusões que você descobriu que carregava como profissional e como mãe também? O que acontece? A mulher, quando nasce, ela já é entregue para ela uma cartilha. Você precisa cumprir um padrão, tem um tempo para isso, porque senão você fica para a titia. Ou é velha demais, né? Ou é velha demais, então nunca tá bom, né? Quando você começa a perceber esse padrão e fala assim, gente, mas nunca tá bom. Ou eu tô muito magra, ou eu tô muito gorda, ou eu não sou a mulher ideal, ou eu tenho, já viu isso? Energia masculina, energia feminina. Afinal, Ou eu não tenho filho, ou eu tenho muitos filhos. eu tenho muitos filhos, então nunca tá bom. Quando eu percebi que, na verdade, eu fazia entregas perfeitas, mas para mim estava sendo sofrível ao ponto de você adoecer, gerar um câncer muito cedo, você tem que verificar quem sou eu, afinal. O que eu desejo? Então, quando eu percebi, será que eu estou perdoando demais? Será que o amor realmente ele machuca? Quando a mulher começa a se fazer reflexões, ela sai da cartilha, ela sai da caixinha e ela se enxerga enquanto ser humano merecedor daquilo que ela entrega. Ô, Beth, aí tem um outro paradigma, né? A questão do o despertar é muito importante, mas mais do que despertar, que é o que mais aprisiona as mulheres, a falta de coragem de assumir uma nova postura na sua vida. Com certeza. Você passou a ser uma mulher divorciada com 3 filhos, entre aspas, dentro da cartilha, acabou pra ela. Isso aí. Não é? E foi muita coragem. E como você conseguiu pesar mais a coragem de assumir este papel na sua vida? Porque esse papel era o primeiro que de fato era eu. Perfeito. Olha que interessante. Eu não estava me divorciando para ficar com ninguém, eu não estava me divorciando achando que a minha vida foi um caos. Não, foi um período da minha vida em que coisas deram certo e outras me machucavam muito e eu não era obrigada a aceitar. Você não pode ficar em um lugar em que te entristece, em que você precisa ser menos para ser aceita. Exato. Então, quando eu tomei posse das minhas qualidades e eu verifiquei que os opostos não se atraem, mas eles se matam com o tempo, e não era isso que eu desejava dentro de uma relação, não era isso que eu entendia como uma família feliz, eu decidi tomar posse da minha vida e transformar. E eu acho que é essa coragem que a gente precisa ter sobre responsabilidade sobre nossas vidas e dos filhos. Sim. Porque imagina você ser um exemplo de mãe triste. Ai, o filho vai pensar o quê? Nosso casamento é isso aí, gente? Pelo amor de Deus, então é horrível, não era isso. Então eu acho que dá para você ser feliz e mostrar aos filhos um bom caminho, um caminho real, que é se não tá legal para você, se isso tá te machucando constantemente, se tá te fazendo mal, toma posse de si, segue adiante, seja grato, fala, ó, eu preciso ir porque talvez a gente se dê melhor cuidando dos nossos filhos, das nossas responsabilidades e vivendo uma nova história. E hoje a Elizabeth já é casada há 5 anos. Uau! E os meninos têm um padrasto maravilhoso, têm 2 casas, são felizes, são bem entendidos, conseguem compreender o que é responsabilidade emocional. O que é trazer o outro para uma relação, a responsabilidade que é isso e os frutos que essa relação pode gerar. Então, olha o quanto que é importante você ter essa coragem. Eu poderia ter ficado lá. Porque não foi uma separação, vamos nos matar. Não, foi algo que, não está dando certo, vamos fazer o melhor. Então, olha quanto é importante você tomar posse sobre a própria vida para que as pessoas que você produziu não sofram.
em uma relação que pode ser muito melhor se ela funcionar de outro jeito e você seguir. Então, hoje a Elizabeth é casada, está feliz, os meninos têm um padrasto maravilhoso e a vida segue. E como eu produzi? Então, eu saí de uma moça que errou, né, muito, que foi verificando as experiências e foi acertando a vida. E eu acho que a mulher, ela precisa se escutar. Sim, Se a exato. mulher não parar e não se escutar, a gente volta para a cartilha e acaba vivendo muito o que é falso. E é por isso que nós vemos tantas mulheres amarguradas, tristes, infelizes e que passam a culpar até filhos. Passam, ai, mas foi mamãe, foi papai. E não é. Nós temos responsabilidade sobre a própria vida. Exato. E é preciso coragem para mudar. Essa culpa que a gente está falando aqui no caso das mulheres, mas pode ser dos pais também, de colocar nas costas das crianças ou na conta das crianças um casamento infeliz. Mas é não pelas pode. crianças. Isso Eu fiquei por você, olha que é, triste. isso é muito triste. E lá na frente, haja terapia para essas crianças, não é? Para poder dizer ali, meu pai e minha mãe nunca foram felizes, meu pai e minha mãe nunca quiseram estar, ficou por minha causa. Por que Construíram isso, né? um lar por nossa causa. A gente já teve, eu já tive muitas dessas questões, né, no ambiente feminino, que eu também integro, justamente por isso, porque a gente vê, infelizmente, casamentos falidos que ficam com essa ilusão de que vão dar o melhor para os filhos. Mas os filhos só querem um pai e uma mãe feliz e saudável. Independente se estão no mesmo teto ou não. A gente sabe que não é uma missão fácil, Não. né? É todo um processo. Primeiro, os adultos estarem bem resolvidos para que as crianças entendam. E adultos bem resolvidos, né? Numa relação que a gente fala da questão de separação, envolve muita coisa, porque tem a questão do ego. Tem sentimento ainda, né? Ainda que seja positivo ou negativo, tem um sentimento, mas principalmente o ego. Eu vou deixar a minha dor de lado em prol dos meus filhos. Isso sim é inteligente, né? A Parabéns, gente tem que saber dosar a vida, né? A gente tem que entender que até você chegar num namoro, você não deixou pessoas, não fez a sua escolha. Num casamento, então a gente tem que pensar assim, pessoas também podem nos deixar. Sim. E elas devem. Se elas desejarem, poxa, não tá legal para mim. É um ato verdadeiro de compaixão para que você mantenha ali um relacionamento saudável e humano. O que está acontecendo hoje em dia é que muitas vezes alguns homens sentem uma posse tão grande por uma mulher ao ponto de matar. Eu matei porque ela não poderia me deixar. Olha que ponto a gente chega, né? A nossa ignorância. Então, quando a gente pensa assim, gente, todos nós temos direito de ir e vir. Quando a gente sente que não tá legal, a gente precisa se escutar, tanto o homem quanto a mulher. Poxa, não tá legal, mas não é que não tá legal agora, não tá legal já há um tempo. Exato. Então aí você precisa tomar posse das suas próprias decisões e entender que você terá, né, reações diante daquilo que você escolheu e enfrentar a vida. Exato. Ter coragem. Isso aí. Beth, você é uma mulher muito bonita, né? A gente Obrigada. vê que é vaidosa. E aí, Sim. compartilha um pouco a priorizar o autocuidado pra você em toda essa questão de rotina, mãe de 3 filhos, né? Quem é mãe vai entender. Eu acho assim, eu passei a entender muito cedo o seguinte, em dias bons a gente se cuida, em dias ruins a gente se cuida mais ainda. Com certeza. Não dá para você virar e olhar somente para uma coisa. É claro que a gente tem que ter foco na vida, mas a vida da mulher é de ciclos, ela é diferente da do homem. Nós menstruamos, a gente tem o climatério. Para as mulheres que querem ter filho, nós gestamos durante 9 meses. Então, a gente sabe que tem épocas da vida que você vai estar 100% no teu projeto e tem épocas que não é 100%. É 50% e você precisa entender essas curvas que a vida faz. Se você passar a se cobrar 100% todo dia, não adianta, você vai tomar, vai terminar o dia tomando fluoxetina. Não vai dar certo. E muitas vezes a entrega do nosso 50% é o 100 daquele dia. É os 100 daquele dia, Não é? justamente. É isso. E aceita isso. É você se humanizar. Exato. E aí eu volto a te dizer, não é sair da cartilha? Total. Porque as nossas mães, minha mãe ficou na cartilha, minha avó ficou na cartilha, em que precisava estar sempre bem, né? E são mulheres que realmente ultrapassaram ali a própria humanidade em prol das pessoas. A mulher se via, a mulher
Durante muito tempo, ela se via enquanto ser humano através do outro, através da família, através dos filhos. E aí a gente tem aquela síndrome do ninho vazio. Quando os filhos se casam, Acabou. acabou, e essa mulher entra em depressão. Quer dizer, são os excessos. Então, quando você Sim. começa a equilibrar, você mostra para os seus filhos que você também é um ser humano. Você não é a mulher poderosa. Eu chego em casa, às vezes meu filho fala assim: oi, mãe, chegou, vai, dá um abraço e um beijo. Mãe, faz um sanduíche para mim. Aí eu falo: pô, filho, hoje eu tô mais cansada que você. Tu não quer fazer um para mim, não? Aí ele vai. Ah, não, Ana, então eu vou fazer. Aí eu sento ali na cozinha, ele prepara um sanduíche para mim. Tem dia que sou eu que preparo, tem dia que eu falo: não, hoje nós vamos fazer uma janta, vamos sentar todo mundo junto. Então, a gente entende a humanidade um do outro. O filho entende. A minha mãe cansa. A minha mãe também fica triste. Se ele não entender isso dentro de casa, ele vai ser um cobrador, um futuro cobrador da mulher dele. Ah, você tá cansada, mas tá cansada por quê? Entende? Porque ficou na ilusão da mãe perfeita. Ficou na Isso. ilusão da mãe perfeita e vai buscar isso na esposa. E a Exato. perfeição não existe. Não existe. Ô, Sobral. Beth, e aproveitando esse gancho Sim. que você falou, com essa experiência que você teve, dessa vivência, o que você diria para a Beth de 10, 20 anos atrás? Você se orgulharia? Ela se orgulharia da mulher hoje que você se tornou? Acho que Você se falaria para ela? orgulharia. Fala aqui na câmera para essa Beth. Vai com medo que vai ficar tudo bem. Então não tenha medo. Às vezes as pessoas vão tentar parar a gente. Com 20 anos, a gente tem uma potência muito grande, mas a gente tem pouco conhecimento daquilo que somos. Então, embora a gente tenha uma potência muito grande, qualquer um pode nos parar. Qualquer pessoa que fale alguma coisa, isso já te melindra muito. Então você fica com medo. Então, eu diria para as mulheres: vai com medo. Porque a gente sabe que no final da nossa história só tem uma coisa, não é? Vamos todos chegar ao fim, vamos todos morrer. Então, se você não tentar agora, se você não abraçar o teu ideal, se você não se abraçar enquanto pessoa, enquanto ser imperfeito e seguir para onde você quer, quando é que você vai fazer isso? Entende? E é isso que faz o teu olhinho brilhar todo dia. É isso que faz você suportar os problemas. Porque não é fácil também a gente realizar um sonho. Vocês sabem disso. É fácil? Não é. A Não gente é. bota no papel. É trabalho. Às vezes a gente no meio do caminho se arrepende. Ai, por que eu fui querer isso? Meu Deus, agora eu vou ter que terminar. Mas vai com medo, vai sendo imperfeito, vai da forma que tá. E depois, no caminho, você vai parando as arestas e você vê, vai ficar tudo bem. Essa é a vida, né? A vida foi feita para nos frustrar. Não Pois tem é. jeito. E da frustração vem a alegria. É isso aí. Sobral, eu ia trazer uma pergunta justamente no contexto da questão do ambiente feminino, né? A gente fica aqui as duas tricotando e falando muito, mas você é um felizardo de ter ali ao seu lado, né, muitas mulheres profissionalmente falando. E como que você percebe nessa questão sensível que a gente falou aqui, de quando a gente tá 50%, mas tá se doando 100%, quando os hormônios estão à flor da pele, como você é um homem sensível em relação a tudo isso? Então, eu estava até comentando com a Marcela que uma das empresas que eu faço sociedade, dos 36 funcionários, 25 são mulheres. Muito legal. E dentro dessas 25 tem 6 que são empreendedores, que prestam serviço para a empresa e também para outros grupos de empresa. E a gente percebe, a gente tem que ser maleável. Porque uma Verdade. está num período fértil, a outra está no período da TPM, a outra tá... E você percebe, acaba percebendo. Eu andando no meio ali, eu acabo percebendo. Então, tem uma hora que tu fala mais ríspido com uma, mas não é o momento certo de falar. Não. Aí tem hora que tem que falar mais delicado. Então, eu acho que eu fui aprendendo por conviver com muitas mulheres e ter muitas mulheres trabalhando nas empresas no qual eu permeio, eu tive que me adaptar muito a isso. E a questão da fofoca, que todo mundo fala que o homem faz mais fofoca, é o ambiente que tem menos fofoca das mulheres. É tá? verdade. Por exemplo, no quartel é o ambiente onde eu vejo mais fofoca no vestiário do alojamento masculino. Pois é, a gente É leva revelada. fama. E não é a gente que leva fama, leva menina. A gente fama- leva fama de leva fama à gatona, a toa. gente leva... Porque, por exemplo, no quartel de militar, onde tem mais fofoca é ali entre homens. Eu falo, cara, não é possível, cara. Vocês fazem mais fofoca que mulher. A gente ainda fala Pois isso. é. As mulheres não fofocam, isso é um mito. Na verdade, muitas vezes a gente tá ali trocando mesmo, as dores, tá compartilhando o que tá acontecendo Isso entre aí. Eu nós gosto de trabalhar mesmas. muito com mulheres porque são mais críticas. Então não aceito uma ordem, às vezes, de homem para homem, o cara vai ficar ali, pô, não vou aceitar não, vou
Não, a mulher vai lá, ela dá uma volta toda na história para poder falar e te explicar aquilo. E abre a mente, pô. Eu abro muito minha mente, porque não aceita de cara uma ordem assim, sem questionar alguma coisa. Vem com umas 3, 4 vertentes, aí tu fala, pensa. Não, aí eu sempre falo, faz desse jeito então. As mulheres Eu são gosto muito exímias em fazer das isso. soluções criativas que tem das mulheres também. Mas sabe o que é interessante, né? Por isso que eu falo, para a gente tirar essa coisa da competição homem e mulher, que eu não sei por que isso foi gerado, porque são seres complementares. Exato. E quando o homem e a mulher se encontram, por isso que eu digo que os opostos não se atraem, mas os complementares fazem história. E isso é legal, porque como o homem pode agregar valor à mulher e a mulher agregar valor ao homem. Na Idade Média, o que o homem tem de natural, né? Por que o homem tem tanta testosterona? Porque ele vai a campo. Ele é um exímio caçador. E era assim na Idade Média. Quem ia a campo era o homem. A mulher ficava lá dentro da caverna. E por que a mulher ela consegue, né, manipular? Na verdade, ela consegue perceber, claro, o ambiente e ornar nesse ambiente, fazer com que as pessoas se entendam. Porque a mulher tinha o bebezinho. Ela não poderia matá-lo. Pode pegar um tacape e falar, pô, caramba, ele é meu. Então, ela tinha que se comunicar. Então, a ela foi dada características realmente de ornar. E nós temos um órgão que vocês não têm, o útero. E junto com o órgão vem o quê? A habilidade. Então, olha que interessante. Então, quando os homens começam a perceber, os homens que se interessam a perceber o universo feminino como o Júlio faz, ele tira proveito disso para o negócio. E quando a mulher começa a perceber o universo masculino realmente de decisão, de foco em uma coisa só, Sim. a mulher também acelera o seu crescimento. Então, quanto é importante, né, homens e mulheres se compreenderem para que não somente a vida pessoal ande, mas a vida em si, como num todo, tanto no ramo dos negócios como na vida pessoal. Olha o quanto é interessante, né? Total. Então, não tem como a gente competir. Não tem. E é isso, é inteligência. Quando tem conhecimento, eu falo, o conhecimento nos eleva. Beth, explica um pouco pra gente como funciona o Movimento Acorda Querida e a sua mentoria. O Movimento Acorda Querida, ele surgiu dessas reflexões internas e também por conta... Eu sempre dava mentoria, eram mentorias de alta performance feminina, né, para empresárias que estavam com algumas questões dentro da empresa. E olha que interessante, todas as questões que estavam dentro da empresa eram reflexo da vida dela, Sempre. da pessoalidade. CPF predomina o CNPJ. Isso aí. E aí eu tive que fazer terapia quântica avançada, tive que me formar para eu poder entender e tornar a minha mentoria com uma escala de alta performance melhor. O resultado melhor, porque quando você faz uma mentoria enquanto coach, a gente sabe, os sérios, que nós assinamos um documento. Você quer melhorar tal questão na sua empresa, eu vou te entregar em tanto tempo e eu preciso que você trabalhe isso. Então, quando eu comecei nessa vertente, eu acabava resolvendo problemas que eram de ordem pessoal que se refletiam na empresa. E o movimento Acorda Querida, eu falei, cara, eu vou fazer o movimento Acorda Querida, porque essa coisa não é profissional, ela se reflete lá, mas ela nasce aqui. Então, quando isso começou, na pandemia, eu coloquei o Instagram, deixei um Instagram mais profissional e eu fui mostrando, dando essas pílulas de conhecimento. E aí a coisa, naturalmente, foi orgânica, foi explodindo. Então, é um trabalho, então é um trabalho muito sério. É onde você consegue mostrar as suas imperfeições e falar, esse caminho aí eu já percorri. Se tu fizer por aqui, com a sua personalidade, a coisa vai dar certo. E aí foram resultados e foi o boca a boca. E aí, desde então, não parei mais. E você traz muito a consciência da importância da mulher realmente ter um 360 consigo mesma. Isso é muito importante. E a saúde, o bem-estar é um dos seus principais pilares. Explica o motivo. E como você faz isso também na sua rotina. Não dá para ser diferente, por quê? As mulheres, naturalmente, quando elas constituem famílias, elas viram matriarcas. Nós somos um pilar dentro da casa. Então, se você vai mal, você pode olhar nos seus filhos, você nem precisa ter filho, tá? No seu marido, que ele vai estar incomodado. Quando você assume um casamento, a vida é a dois. Não é tanto você, nem tanto ele. Então, acaba um interferindo no outro. E a mulher, ela interfere muito, porque nós temos um padrão de comportamento que é de ornar.
Então, quando a mulher está fora, que ela não consegue ornar nem com ela mesma, o companheiro direto sofre. Os companheiros diretos vão sofrer, que é marido, o pai, é a mãe, é o filho. Então, eu entendi o seguinte: para que tudo corra bem, a mulher precisa estar bem, verdadeiramente bem. Então, é por isso... E aí, muitos homens me procuram, aí depois da terapia, eu quero entender por que a minha mulher, o que está faltando? Aí, muitas vezes, é a conversa. Então, é essa mulher se entender. Enquanto ela não fizer um 360 com ela não vai saber, primeiro, o poder que ela tem de transformar a casa. Coloca uma mulher de mau humor dentro da casa, ninguém vai ficar de bom humor. É ou não é, Júlio? Você é casado? Sou casado. Se a sua mulher tiver de mau humor, como é que fica dentro da sua casa? Fica bom, porque ela é o pilar central, ela é a temperatura da casa, não tem jeito. Não tem jeito. Então, é preciso que a mulher se entenda para que ela possa levar o seu legado, tudo aquilo que é caro ao coração da mulher. E o que é caro ao coração da mulher? Não adianta, é família. Exato. É filho, é o que mexe com ela, para que ela consiga levar o seu legado para o sucesso, para a saúde, para o bem-estar. Isso só acontece se ela estiver bem. E como é a metodologia da sua mentoria? Qual é o processo? Aí vem o Acorda Querida, que é em dezembro. Vai estar aí o e-book para vocês. As 7 práticas. É o novo projeto. As 7 práticas da alta performance sem exaustão. E aí tem muitas reflexões, muitos exercícios dentro. São 56 páginas que é para virar a chave. Qual Isso tipo é muito de legal. transformação que você pretende causar? Primeiro, a mulher saber... uma das 7 práticas, vou contar uma. Conta. É de saber impor autoridade. Como você citou, não adianta você se tornar... Sem ser autoritária. Não adianta você se tornar uma autoridade fora, se dentro da sua casa você não consegue se enxergar como. E quando eu falo autoridade, não é o que o outro percebe de você, é como você se percebe. É diferente. Porque a gente pode mascarar muita coisa, né? E a gente pode montar um personagem. Mas quando a mulher, naturalmente, ela tem uma autoridade, ela entende o espaço dela, ela, na sua fisiologia, ela solicita isso sem ser arrogante. Ela é respeitada, ela é ouvida, ela é credenciada naturalmente pelas pessoas. Então, tem ali as práticas de autoridade, de alta performance, de impor limites. E tudo começa dentro de casa. Eu costumo dizer o seguinte: você só muda o mundo quando você, primeiro, entrega o melhor dentro da sua casa. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, porque não sei o que, eu vou mudar. Não, cara, entrega o melhor dentro da sua casa. Você entregou o melhor dentro de casa? Não tem jeito. Naturalmente, isso vai transbordar para o mundo. Então, o primeiro núcleo feminino é a mulher. É ela. Ela ser um agente transformador dela mesma. Naturalmente, quem está perto vai se beneficiar. Por isso que eu falo, ou a gente vai transbordar descontrole, ou a gente vai transbordar controle. Boas qualidades. E os nossos filhos, o nosso marido, todo o nosso entorno é beneficiado com isso ou pode ser sabotado com isso. Então, quando a gente começa a se entender, a coisa expande. É bíblico, né? A mulher tola e a mulher sábia. Isso aí. É bíblico isso. Então, o quanto é importante a mulher estar conectada com o seu eu. O quanto é importante ela estar conectada com aquilo que realmente prospera, é abundante e fará bem à família dela. Então não adianta você ser workaholic, não adianta a sua família não embarcar no seu projeto com você, não adianta. Você vai perder a mão e aí no final você vai falar assim, só sou alguém com dinheiro numa casa sozinha, não tô feliz. E aí pega numa questão que é crucial, assim, né? Que nem você falou, a mulher dá o melhor dela dentro de casa. E nesse ponto eu me identifico e centenas, milhares de mulheres vão se identificar também. Porque a gente tem aquela sensação de que eu preciso estar muito bem para quem não é do meu laço familiar. Para os estranhos, vamos colocar, né, o português claro, para os estranhos. Porque eles vão me julgar. A gente acredita que o acolhimento tem que estar dentro de casa. Não que não esteja, mas isso é um pensamento errado. Porque aí, realmente a gente vai sempre deixando o cansaço, a raiva, a irritação,
tudo dentro de casa. Esbravejar, soltar, que você falou, mulher nervosa, mulher raivosa. E acontece. E a gente não tá aqui pra julgar, criticar, falar que a mulher tá errada por mais um fardo nas costas dela. Não, é a tomada de consciência. É isso o que você aí. tá falando, é a tomada de consciência. De analisar o nosso comportamento e, como você disse, fazer o Tudo. primeiro em prol de nós mesmos. Eu costumo dizer que um papel e uma caneta, sempre nas minhas mentorias eu falo assim, recebeste muita coisa, tô exausto, não sei o quê. Pega um papel e uma caneta. Então vamos lá. Que horas que você começa o seu dia? Aí a mulher começa a pensar, eu começo meu dia às 7 horas, o que você faz? Às vezes ela não sabe. Quando ela vira pra mim e fala, não sei o que eu faço 7h15. Não tá errado, eu quero que você passe 2 dias colocando tudo no papel que você faz e olhando a hora. É a primeira coisa que eu faço com ela. Pra essa mulher exausta. Tá, então tá bom. Quem mora na sua casa? Eu, meu marido, 2 filhos, qual a idade? Papapá. Disso tudo aqui que você faz, o que você pode delegar? O que é uma atividade basal que você pode delegar ou fazer com que todos na sua casa tenham consciência sobre aquela atividade? Eu arrumo a cama de todo mundo. Por que você já refletiu por que você arruma a cama de todo mundo, sendo que seu filho tem 14 anos? Eu nunca refleti. E isso é a vida, deixa a vida me levar, entende? Sim. Porque você gera um mau comportamento dentro da sua casa e esse comportamento, Júlia, olha que interessante, é o mesmo comportamento que vai para a empresa dela, que é de muito centralizadora, tudo eu, geralmente vem acompanhado de uma arrogância, porque ela já está no limite e ela vira aquela mulher que dentro de casa e fala assim para todo mundo, só eu que faço. Mas ela em nenhum momento ensinou, ela em nenhum momento soube abrir o espaço. Ou às vezes abriu um pequeno espaço e logo criticou, porque não era uma cama bem feita da forma que ela fazia. Ora, se eu quero que seja feito da minha forma, então eu mesma farei. Mas se eu quero que seja feito, se eu quero que a pessoa tenha liberdade para fazer e ser ela, eu preciso entregar o primeiro mundo. Qual é o primeiro mundo do filho? É o quarto dele. Hoje eu abro a porta e falo assim, Lucas e Miguel, que eles são gêmeos, né? Rapaz, esse mundo aqui tá psicodélico, hein? O que tá acontecendo? Mãe, peraí, eu vou arrumar. Tá bom, meu filho, ajeita e tudo. No seu tempo. Mãe, mas agora faça no seu tempo. Então, um papel e uma caneta e um relógio resolve muita coisa. Então, tem formas, é isso que eu falo. Às vezes a gente lê, é muito bom, mas praticar o que leu é fundamental para a mudança. Ninguém pratica um comportamento de alta performance lendo um livro de alta performance somente. Como eu vou praticar isso? E as minhas mentorias, elas são assim. Perfeito, entendeu o conteúdo? Agora tem aqui 15 práticas em que você precisa se entregar a isso. Beth, eu vou te entregar. Eu falei, não, para mim não. Você vai se entregar, eu só vou monitorar. Eu sou o coach. Eu monitoro se você fez ou não e a gente vai conversar por que você não está fazendo, qual é a dificuldade que você está encontrando. Porque você quer algo e você não está chegando lá porque você está se sabotando. Então, a gente vai voltar lá. Então, é muito legal. Por isso que eu falo, esse livro, vou te falar, é para colocar em prática, é para virar a chave e ter alta performance sem exaustão. Vamos levar para o Vale do Paraíba. Exato. Tem muitas práticas muito legais lá dentro. Bom, a gente... estamos chegando ao fim, mas eu acho que é importante demais, nesse momento, você trazer uma reflexão para essa mulher que se identificou neste papel. Que está sentindo ali que, infelizmente... Não dá mais pé, né? Está fazendo sempre em prol de querer fazer o bem, mas em algum momento está se auto-prejudicando, auto-sabotando. Então, chama essa mulher, primeiro, para conhecer sua mentoria e, segundo, para a expectativa do livro. Vem pro Acorda Querida, seja você... Saiba se observar, tenha um olhar interno sobre as suas questões. Tem dúvida? Pegue um papel e uma caneta, anote. Anote. Às vezes você vai... Caneta e relógio. Isso aí. É fundamental. Anote as suas questões. Trace uma linha no meio e fala assim, eu quero emagrecer. Botou aqui, né? Um exemplo. Eu quero emagrecer. Coloque do lado, por que não emagreço? Por que você acha que não emagrece? O que falta? Como você quer se organizar para isso? E isso vai desde emagrecimento até comportamentos muito superiores. Às vezes são crenças que a gente precisa libertar. São padrões que você precisa libertar. Será que você tem realmente que emagrecer o quanto você quer emagrecer? Então, o primeiro olhar é um olhar sincero sobre si.
e aonde você quer chegar. Então, vem para a Acorda Querida, que se você não sabe como começar isso, 7 práticas. Eu te garanto que você vai chegar exatamente no lugar onde você quer. Perfeito. E, Marcela, também a Beth saiu na Está na primeira revista. edição e agora é colunista oficial da revista VP. Então, Caramba. acompanhe também a Beth na revista VP, que vai ter bastante conteúdo. E eu quero que você conte um pouquinho o que você achou do grupo VP, dessa proposta de estar como colunista na revista. Eu acho que do vocês são projeto. revolucionários. Eu acho que vocês vão levar o Vale do Paraíba para um outro estágio de empreendedorismo, com notoriedade e com base de estudo. E a gente sabe que no Brasil eu dei consultoria e dou para o Brasil inteiro, tá? E aí eu estou falando de consultoria empresarial. A gente sabe que o empresário ainda ele faz a sua gestão por sensibilidade, não por marcadores. Sim. E é muito difícil. A maioria dos empresários não sabe o que é um fluxo de caixa. Não sabe nem o que é. Que indicador? Que é isso? Que indicador é esse? Para ele, É o dedo? Não é o dedo não. para ele ainda é Entendi, místico vamos um gostar. simples fluxo de caixa. Aí um fluxo de caixa projetado é mais difícil. Ele está trocando dinheiro, fazendo antecipação de recebíveis. E ali ele não sabe ainda olhar aonde estão os ralos da empresa. E quando você tem uma revista como essa, que chama para o estudo, que chama para a técnica, para a metodologia, a coisa muda. Se a gente entender que a vida é sobre comportamento e que comportamentos geram resultados, ou bons ou ruins, a coisa muda. A gente vira a chave muito rápido. Sim. Então, o estudo é necessário. E o estudo não é difícil. Não é difícil. Parece difícil, mas não é. É só uma coisa que muitas vezes a gente não faz e deixa passar. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, porque vocês estão iniciando um processo de empreendedorismo com metodologia no Vale do Paraíba, que isso vai reverberar para o Brasil inteiro. Amém. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Obrigada. Bom, Beth, a gente tem aqui para você um símbolo da gratidão por você estar aqui com a gente. Obrigada. Que é o nosso VPcast. Para você lembrar sempre da gente, do nosso conteúdo. E eu espero estar aí, hein, para um evento presencial. Vambora, que até que a gente vá pro andar de cima, a gente tem que fazer muita coisa Isso. boa. Vai acontecer em Taubaté. A gente vai levar o lançamento do e-book também em Taubaté. E estaremos presentes aqui também no Rio, no dia Isso, do produção, lançamento. produção já agita aí. Exato. Obrigada, Marcela. Obrigada, Júlia. A gente que agradece, Beth. Muito obrigada, viu? E sucesso. Para todos nós. Para Amém. todos nós. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, é isso. Até o próximo episódio. Para você que tá aqui nos acompanhando, se ainda não segue, segue o canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, que é muito importante. E nas redes sociais, cast.vp e revista VP. Segue lá. Segue. Tchauzinho. Beijo, tchau.